Bom dia, minhas maravilhosas, tudo bem? Pastora Moana, mais uma manhã no nosso devocional. E hoje o tema é: abrace os seus processos para viver o seu propósito. Mulheres, esse tema é um tema que toda mulher de Deus, ela deve ser o quê? Craque nesse tema. Sabe por quê? Porque se você não entender o propósito do processo, você vai morrer no meio da jornada. Você vai viver uma vida que não é uma vida intencional no meio da jornada. Você vai viver a vida de qualquer forma, pensando que tudo que você tem vivido não tem um propósito. Hoje eu quero desmitificar aquilo que você talvez tenha aprendido até hoje sobre o que é processo. Mulheres, talvez você tenha aprendido que processos só vivem aquelas pessoas que estão no mundo, que estão em pecado ou que cometeram algo e estão sofrendo algum tipo de consequência. A religião no reino ensina que você está vivendo algum processo em Deus, você está vivendo algum processo na sua vida porque você está sofrendo algum tipo de consequência. Mas eu quero te dizer que não. Se Deus ele te colocou em processo, Deus, porque existem processos que nós entramos com as nossas próprias perninhas por causa de escolhas e consequências que estamos vivendo. Isso é verdade. Mas também existem processos que o próprio Deus nos coloca para o quê? Nos amadurecer. Mulheres, você lembra quando Jesus, ele estava prestes a viver o ministério com 30 anos, Jesus, depois que ele foi o quê? Aprovado pelos céus, que os céus declarou sobre ele quando ele foi batizado: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Você lembra isso lá em Mateus? E ali, quando o céu declarou a identidade de Jesus, liberou o seu destino, o que é que acontece? O Espírito levou Jesus para onde? Para o deserto. Não foi o diabo que levou Jesus, foi o Espírito. Sabe o que acontece? Deus, ele permite estações na sua vida que você passe por processos. Ele prepara o ambiente para que você possa passar por processos, porque Deus, ele já te viu após esse processo. Porque Deus, ele sabe o que é necessário para te preparar para o que ele preparou, para o que você vai viver. Você precisa entender isso. Você tá me entendendo? Então ali quando Jesus, ele foi levado para o deserto, ele ficou ali 40 dias, 40 noites de jejum no deserto e a Bíblia conta que o diabo foi tentar Jesus. Mulheres, os processos de Deus, os desertos, eu não sei como você quer chamar, eu chamo de processos, mas os desertos de Deus, ele vem em nossas vidas, não é para nos matar. Os processos de Deus vêm o quê? Para nos fazer progredir. O processo de Deus vem para fazer o quê? Nos fazer amadurecer. Os processos de Deus, anota aí, vêm em nossas vidas para nos preparar para o que Ele já preparou para nós. Então hoje eu quero desmistificar. Se Jesus, o santo Jesus, que não tinha pecado, o nosso amado Jesus, ele passou por processos, o que dirá eu e você, minha irmã? O que dirá eu e você? Nós iremos passar pelo processo, mas eu quero dizer algo para você. O processo é apenas o meio da jornada. O processo é apenas uma passagem. O processo, ele não te define. O processo, ele é um progresso de Deus na tua vida para que você possa sofrer o quê? Uma metamorfose, como você quiser chamar, um upgrade, para que você seja transformada, para você que possa acessar o seu destino. Mulheres, nós temos falado aqui no nosso devocional sobre maturidade. O Senhor, ele tem liberado temas fortes, sabe por quê? Vocês se lembram
6 meses atrás, o Senhor ele me deu uma visão através de um sonho. E eu sonhei com um exército de mulheres. As mulheres estavam vestidas com umas couraças, aquelas couraças bem fortes, bem bonitas, umas armaduras lindas, e era um exército de mulheres. Os meus olhos, eles não conseguiam contemplar de tantas mulheres que haviam nesse exército. E as mulheres estavam ali prontas, em formato de filas, elas estavam como mulheres prontas. E aí o Senhor me disse: filha, eu estou levantando um exército de mulheres, mas essas mulheres são o quê? Curadas e profundas. Mulheres, entenda. E aí o Senhor disse: filha, você se alista nesse exército? Eu disse: sim, Senhor. Então você vai alistar mulheres também para esse exército. Então, mulheres, se você está aqui hoje me ouvindo, é porque você faz parte desse exército. É porque o Senhor está te preparando para viver o que Ele está preparando no céu. Ele está alinhando o céu com a terra. Você faz parte disso. Por isso a necessidade, por isso o aceleramento de Deus na vida de mulheres. Eu não sei se você já percebeu, mas nunca se viu em todos esses anos, desde 2018, 2019, 2020, o Senhor tem levantado tantas mulheres em cada lugar do mundo, mulheres improváveis, mulheres comuns, mulheres que muitas vezes não queriam estar à frente de batalha, mas é dessas que o Senhor ele tem levantado, e cada uma dessas mulheres tem sido o quê? Tem sido como uma tocha, sabe uma tocha? Quando tem aquelas corridas, né? Vai passando uma tocha para outra, essas mulheres são como tochas. Elas levantam uma tocha onde o Senhor a plantou e elas vão passando essa tocha para uma, para outra, para uma, para outra. E cada uma de vocês faz parte desse exército. Por isso a necessidade, prontifica-te, mulher. Prontifica-te, fica corada, seja profunda, é necessário para você viver o seu propósito. Estão entendendo, mulheres? Então, para viver tudo isso que o Senhor está liberando na terra, para viver o seu destino, o seu propósito, sempre será antecedido por processos. Talvez você olhe para mim hoje e diga: ah, ela não sabe nem o que eu estou vivendo. Aqui está falando com vocês uma mulher que já teve síndrome de pânico. Aqui está falando com vocês uma mulher que já teve depressão, ansiedade, já fali, já tive o meu casamento quase ao fio para acabar, já tive a minha filha com diagnósticos. Então, mulheres, tem um ente querido na minha família que está passando por um processo tão doloroso que eu digo: Senhor, quando é que isso vai acabar? De síndrome de pânico, de diagnósticos, de depressões. Então, mulheres, eu também vivo processos. Mas sabe o que é diferencia uma mulher da outra? Sabe o que diferencia uma menina de uma mulher? É o seu posicionamento no meio do processo. Isso muda tudo, mulheres. Isso muda absolutamente tudo, porque o processo ele vem para mim e vem para você, mas a forma que você decide viver no meio da jornada, no meio do processo, em direção ao seu destino, é isso que vai fazer a diferença entre meninas e mulheres. Estão entendendo, mulheres? Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis 37. Nós vamos decorrer Gênesis 37, Gênesis 38, Gênesis 39, 40, 41. Nós vamos falar sobre a vida de José. Mulheres, sobre processos, eu acredito que José é um dos homens da Bíblia expert em processo. Mas José, ele não viveu o seu processo de qualquer forma. José, ele foi totalmente intencional nos seus processos. E é isso que eu quero que você entenda hoje. É essa chave que eu quero que vire na sua vida hoje em relação a processos. Nós aprendemos que processos não veio para te matar. Pelo contrário, processos vieram para o quê? Para te progredir. Processos vieram para o quê? Para te fazer subir de nível. Processo veio para fazer o quê? Para te levar ao teu destino. Mulheres, o processo antecede o propósito. O processo antecede a promessa. O processo antecede tudo aquilo que Deus já te viu no futuro.
Eu sei que às vezes você olha para você e diz, não. Deus, ele errou de endereço. Não tem como o que eu ouvi de Deus ou o que já liberaram sobre mim, o que Deus liberou sobre mim acontecer. Porque, mulheres, muitas vezes quando nós recebemos a palavra, a promessa, o destino, como você quiser chamar, nós recebemos de Deus. Nós fazemos o quê? Achamos que é uma utopia. E realmente parece, quando você olha para a sua vida assim, comum, normal, sem ter visão do que realmente vai acontecer, você diz, é uma utopia. É uma utopia, não tem a menor probabilidade, nenhum parâmetro que isso aconteça. Mas eu quero dizer algo para vocês, mulheres. O parâmetro é de Deus. Nós não podemos colocar os nossos parâmetros para os parâmetros de Deus. É o céu que tem o parâmetro correto para a sua vida, para o seu destino. Não é você que coloca parâmetros para o céu. É o céu que libera parâmetros sobre você. E quando Deus ele libera uma palavra sobre você, mulher, é porque ele já te viu. É porque ele já te viu no teu destino. Aquele que escreveu a tua história já viu o fim do teu destino. E quando ele libera, eu quero que você aprenda algo essa noite. Quando Deus ele libera o teu destino, a tua promessa, o teu propósito, quando ele libera, é porque ele já te viu no seu destino. Você chegará lá. Você chegará lá, mulher, mas entre o liberar da palavra de Deus, o meio é um processo. O meio é um processo. E abraçar esse processo é o seu sim, é o seu sim para as promessas de Deus. Abraçar esse processo é como subir o primeiro degrau de uma escada, sabe? Você sobe o primeiro degrau, abraça o seu processo. E aí, minha irmã, é processo atrás de processo e você tem que o quê? Ir abraçando para que você possa o quê? Viver o seu propósito. E eu vou te ensinar isso na vida de José. Eu poderia falar de tantos homens de Deus que foram submetidos a processos. Podia falar sobre Abraão, podia falar sobre Sara, eu podia falar sobre Jó, eu podia falar tantos. A maioria dos homens e mulheres de Deus da Bíblia passaram por processo. Aí tu quer ser a última cocada do deserto e não quer passar por processo? Se você não quer se submeter, mulher, a processo, acredite, você não viverá o seu propósito. Se você está no meio do processo e você não se posiciona no meio do processo, você não acessará o seu destino. É necessário abraçar o seu processo. Gênesis 37, versículo 3 ao 5. Mulheres, eu quero que você leia Gênesis 37 todo, você mergulhe, porque é muito rica essa palavra e eu sei que o Senhor ele vai liberar palavras específicas para mulheres aqui essa manhã. Leia Gênesis 37, mergulhe 37, 38, 39, 40, 41. Leia toda a história de José, porque você vai ser impactada com o posicionamento de José em meio ao processo. Mulheres, aqui a Bíblia diz, Gênesis 37, 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Grife aí na sua Bíblia, uma túnica longa, ou escreva, porque eu vou falar sobre isso com vocês. Uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, versículo 5, certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E aí, no versículo 6 diz assim, ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E os odiaram ainda mais por causa deste sonho.
E aí você vai lendo e você vai lendo o outro sonho que José teve e você vai lendo todo o decorrer dessa história que eu vou introduzir para vocês. Mulheres, José teve um sonho. Quando José teve esse sonho, José tinha 17 anos. Era o quê? Era um menino. José era um menino. Deus, ele libera sonhos para meninos, mas meninos, antes do processo, não acessam sonhos. Meninos só acessam sonhos quando o quê? Amadurecem aonde? No processo. Foi isso que aconteceu com José. Foi isso que aconteceu com José. José recebeu o sonho com 17 anos. Era o quê? Um menino. Um menino. E quando ele recebeu aquele sonho, talvez ele tenha pensado que era para agora. Sabe por que ele pensou que era para agora? Porque ele foi imediatamente contar para os irmãos dele. Foi imediatamente contar para os irmãos dele. Para mim, José achou que o sonho ia ser agora. Mas Deus disse: Ei, menino José, eu tô só liberando o teu destino, só para tu saber quem tu serás. Quando Deus libera o nosso destino, minha irmã, eu não sei se eu ficava feliz ou triste quando eu recebia a promessa de Deus, porque eu sabia, se eu estava recebendo a promessa, se Deus estava liberando a visão do meu destino, ia vir processo. Ia vir processo. Não ache que quando Deus ele libera o teu destino, a tua promessa, te dá uma visão, te dá um sonho, aquilo é para agora. Não, está apenas premeditando o que vai acontecer, está apenas te mostrando o teu destino, e quando você abraça essa promessa, você está abraçando o seu processo. Não existe outra forma para chegar à sua promessa, ao seu destino. Somente através dos processos é que você vai acessar o seu destino. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, mulheres, José teve esse sonho, contou aos irmãos, contou ao pai dele. Nem o pai dele, que amava tanto ele, acreditou naquele sonho, nem os irmãos passaram a odiá-lo. A túnica que o pai de José havia dado a ele, aquela túnica antigamente representava o quê? Autoridade. Antigamente, quando o filho nascia e um pai mandava fazer uma túnica colorida para ele, aquela túnica representava que ele era muito amado por aquele pai, e representava também a identidade daquele filho muito amado, representava que ele tinha o quê? A autoridade delegada do pai, ou seja, tudo isso estava liberado sobre José. E por causa disso, os seus irmãos o odiaram muito, muito. Então, mulheres, você tem uma túnica espiritual que Deus ele já liberou sobre você. A sua túnica da identidade, a sua túnica da autoridade. Deus ele já liberou isso sobre você. A partir do momento que você reconhece Deus como seu pai, você recebe a identidade de filha, existe sobre você uma túnica espiritual que te delega autoridade e que você é muito amada. E então, mulheres, os irmãos fizeram o quê? Você deve conhecer, se você não conhece a história, eu vou te introduzir. Os irmãos de José muito o odiaram por causa do sonho. Então, os irmãos de José fizeram o quê? Vamos matá-lo. Nós vamos matá-lo. Muitas vezes, quando você tem um sonho, uma visão diferente do ambiente que você está imerso, muitas vezes algumas pessoas vão tentar matar esse destino e matar esse sonho. Mas eu quero te dizer algo. Estas pessoas são apenas molas propulsoras que estão ali com um propósito de te liberar, com o propósito de quê? De acelerar o teu processo, com o propósito de quê? De te empurrar para o teu propósito. Foi isso que, sem saber, os irmãos de José fizeram com ele. O que é que eles fizeram? Eles venderam José para ser escravo. Antes disso, eles colocaram o que, José? Num poço, para que José ficasse ali. O poço representa para nós um lugar de solidão, um lugar onde você está ali sem perspectiva nenhuma, um lugar onde você olha aquilo que Deus te falou e a circunstância que você está vivendo não combinam. Eu não sei se você já viveu isso. Você já viveu isso? Eu já vivi tantos poços na minha vida.
tantos poços que eu olhava no meu quarto escuro e dizia: Senhor, onde estás? Senhor, cadê aquelas palavras que o Senhor liberou? Será que eu vou vivê-las? Senhor, será que eu ouvi errado? Senhor, será que era tudo confusão da minha mente? Nada foi liberado? Eu criei tudo? Eu não sei se você já fez essas perguntas a Deus, mas eu já. Não foi uma vez, não foram duas vezes, foram incontáveis vezes no meio do processo, porque quando você está imerso em circunstâncias que não condizem com as promessas, você tende ao quê? A questionar o seu destino e a questionar muitas vezes a Deus e as palavras que você recebeu. Talvez José estava ali no meio do poço com seus 17 anos e estava ali questionando o sonho que Deus havia dado a ele, porque antigamente Deus falava muito com sonho. Deus ainda fala, mas antigamente era muito mais. E então ali, José naquele poço, vivendo o meio do seu processo. E de repente, os irmãos cogitam em matá-lo, mas aí o que é que acontece? O outro irmão diz: não, vamos apenas vendê-lo, né? Vamos apenas vendê-lo para a gente ganhar algo com ele, porque se a gente matar, a gente não vai ganhar nada. Se a gente vender, a gente vai ganhar alguma coisa com essa venda. Então, mulheres, os irmãos deles venderam José para os ismaelitas. O povo ismaelita ia ali passando, e o povo ismaelita vinha o que? Da descendência de Ismael. Lembra de quem é Ismael? Ismael foi quem? O filho rejeitado de Abraão, lembra? Ismael foi o filho rejeitado, ou seja, aqui nós encontramos o filho amado José encontrando com o povo de Ismael, o filho rejeitado. E o que é que acontece com o povo de Ismael? O povo de Ismael era um dos maiores negociadores que haviam ali naquele tempo. Eles eram muito negociadores e administradores, um dos maiores. Eles sabiam negociar muito bem. E para onde José foi vendido? Ele foi vendido como escravo. Para quem? Para os ismaelitas. Mulheres, vocês não estão entendendo. Você já pegou a chave? Você já pegou a chave? Mulheres, os irmãos de José acharam que estavam fazendo um mal para ele, mas mal sabiam eles que estavam empurrando José para o seu destino. Mas mais sabiam eles que estavam empurrando José no meio do processo em direção para o seu destino. Sabe por quê? Porque Deus já tinha visto José no seu destino. José seria o quê? O maior administrador, governador do Egito. Antes disso, do sonho se acontecer, onde é que José estava? Sendo vendido para os ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Os maiores negociadores, administradores que havia ali. Ou seja, os irmãos de José empurraram José para os ismaelitas. José passou pelo quê? Por um treinamento. Eu fico imaginando José andando ali com os ismaelitas dizendo: ei, deixa eu aprender como administra. Deixa eu aprender como administra, porque eu tenho uma palavra. Deus já disse que eu ia administrar o Egito. Deus disse que eu seria governador. Eu tenho que aprender a administrar. Então você tá me entendendo? Ser vendido como escravo para os ismaelitas fazia parte do processo de José para se tornar um administrador, um governador no Egito. Vocês estão me entendendo? Então entenda hoje, mulher, o que você está vivendo hoje é apenas a mola que Deus está usando para te empurrar para o teu destino. Entenda hoje, aquilo que as pessoas acham agora, você vai morrer. Aquilo que as pessoas te empurram para que você possa perder o teu destino, eu quero te dizer algo, estão te dando uma carona. É apenas uma carona de aceleramento para o teu propósito. Vocês estão me entendendo, mulheres? Ali José pegou uma carona com os ismaelitas. E o que é que os ismaelitas fizeram? Por serem tão bons negociadores, venderam José para o homem mais rico do Egito, Potifar. Quando venderam José para Potifar, o homem mais rico do Egito, sabe o que acontece?
Potifar vê que o favor de Deus estava sobre José. E o que é que Potifar faz com José? Coloca José para administrar tudo, tudo era entre José e Potifar. José administrava absolutamente todas as coisas de Potifar. Tudo, a comida, a casa, os empregados. Veja bem, José era um escravo e estava o quê? Exercendo o seu propósito, ainda sendo o quê? Escravo, ainda vivendo o processo. Ele estava ali sendo intencional, mulheres. Por isso que é importante você ser intencional no seu processo. É muito importante. Sabe por quê? Porque se você tem que entender hoje que não se vive processo de qualquer forma. Não se vive, porque se você viver de qualquer forma é essa, pastora Moana. Vive no processo murmurando. Vive no processo sendo reprovada. Vive no processo morrendo. Vive no processo regredindo. Vive no processo inconstante. Você nunca vai acessar o seu propósito. Never! Sabe por quê? Porque todas as vezes que você vai sendo reprovada no meio do processo, você vai descendo degraus. Quando você tem que o quê? Subir, progredir. Foi isso que José entendeu. José disse, ei, os ismaelitas me ensinaram a administrar. Potifar me colocou na casa dele sendo escravo. A Bíblia diz que Potifar deu uma roupa especial, ou seja, mulheres, ou seja, a túnica que o pai de José havia dado a ele e foi rasgada pelos irmãos. Os irmãos rasgaram a túnica de José, ou seja, rasgaram a identidade, a autoridade, porque muitas vezes os processos vêm às nossas vidas para rasgar, para quebrar a nossa identidade, para quebrar a nossa autoridade. Mas entendam algo, Deus ele nos restitui. O que é que acontece com Potifar? Assim que José chega na casa de Potifar, Potifar diz, dê uma túnica a ele, dê uma roupa a ele. É isso que acontece, mulheres, quando você vai viver nos seus propósitos, os seus processos intencionais. Deus sempre te restitui, Deus sempre te recompensa, porque a matemática do céu é assim. Você perde ali, mas o Senhor te recompensa 10 vezes mais. Foi isso que o Senhor fez com José. Então José chegou ali com a nova roupa, a roupa dele era diferente de todos os escravos. José era um escravo. Onde já se viu isso? Um escravo administrando toda uma nação. Um escravo administrando tudo que era de Potifar, o homem mais rico do Egito. E o que é que acontece, mulheres? Aí José podia estar pensando, agora mesmo que eu vou governar. Eu vou governar mesmo sendo escravo. Eu já estou governando. Mas ei, mulheres, Deus ele cumpre o que ele fala. Deus, ele cumpre. Talvez você esteja vivendo uma fase da sua vida que você olha e diga, já está bem, agora eu estou vivendo o propósito. Ei, existe muito mais. Existe ainda aquela palavra específica que ainda não houve o cumprimento. E talvez você ainda esteja aí achando que já cumpriu. Eu quero te dizer algo. Existe muito mais. E o que acontece com José? Vem a esposa de Potifar e quer o quê, mulheres? Quer coabitar com José. José nega aquilo e sai correndo. E o que é que aquela mulher faz com José? Pega a túnica dele. A túnica de novo, mulheres, a roupa de novo, a autoridade, a identidade. Entenda, no meio dos processos, muitas vezes você vai se quebrar. Muitas vezes você vai se quebrar, mas entenda algo, o processo ele te fere, mas o propósito ele vai te curar, mulheres, o propósito vai te curar. A esposa de José arrancou a esposa de Potifar, arrancou a túnica de José. Arrancou ali espiritualmente a autoridade e identidade de novo, mas mal sabia ela que estava o quê? Empurrando José para o seu destino. José agora é o quê?
preso e vai direto aonde? Para a prisão, para a cadeia. E o que é que acontece na cadeia? Talvez José tenha chegado na cadeia e disse: meu Deus do céu, eu estava tão perto do meu destino, eu estava tão perto de acessar aquilo que Deus liberou para mim. Mas o que é que acontece, mulheres? E aí você pode ver lá em Gênesis 38, 39, 40, mergulhe comigo. Mergulhe comigo, você precisa mergulhar comigo, mulheres. Aí tá em Gênesis 39, vá mergulhando, leia tudo, absolutamente tudo. É muito rica essas passagens. E aí, mulheres, ali na cadeia, veja bem onde José estava. José estava na prisão, mulheres. E o que é que acontece na prisão? Os homens de Potifar foram presos. Potifar mandou eles irem para a prisão. O copeiro de Potifar e o padeiro mandou eles irem para a prisão porque eles fizeram algo errado com Potifar. E o que é que acontece? Eles começam a sonhar dentro da cadeia. E quem está lá na cadeia com eles? José. Aquele que sonha, aquele que não parou de sonhar no meio dos processos, aquele que ainda revelava sonho, aquele que o seu chamado ainda queimava dentro dele. Ei, mulheres, José, dentro da prisão, José mesmo dentro da prisão, não parou de sonhar. Então entenda algo no meio do processo, é necessário que você seja intencional. José continuou sonhando, mesmo sendo o quê? Acusado, denegrido, jogado para lá e para cá, sendo escravo. Ele não parou de o quê? De revelações e não parou de sonhar, não parou de fluir no seu destino. É necessário no meio do processo você permanecer queimando a chama acesa das promessas e do seu destino. É necessário no meio do processo você permanecer sonhando. Permaneça sonhando. Sabe qual é o problema? Muitas mulheres entram no processo e morrem no meio do processo. Mas eu quero te dizer algo, mulher, não faça isso com o teu destino. Quando você não abraça o seu processo, quando você morre em meio ao seu processo, você está abortando o seu destino, você está abortando as suas promessas, você está abortando aquilo que Deus ele já liberou sobre você. Não faça isso. É necessário você abraçar o seu processo e ser intencional como José foi. José, sendo escravo, administrou. José, estando preso, revelou sonhos. Ele nunca deixou de ser José. Nunca deixou de fluir naquilo que Deus liberou sobre ele em qualquer circunstância. Veja bem, sua túnica havia sido tirada, sua autoridade, sua identidade, mas José permaneceu. A chave mestra para você viver e não morrer no meio do processo é o quê? Permanecer constante em meio ao processo, permanecer constante nas promessas, firmes nas promessas em meio ao processo, firme em Deus. José permaneceu firme e o que é que acontece? Resumidamente, mergulhe na palavra. José revela os sonhos do copeiro. E quando José revela o sonho, aquele sonho acontece do copeiro, José só faz um pedido para ele: ei, copeiro, quando tu estiver com teu Senhor, lembra de mim. Eu fui preso injustamente, eu vim para essa terra injustamente, eu não sou ruim, eu sou honesto, então lembra de mim. A Bíblia diz que o copeiro saiu da cadeia e ele não lembrou de José. Ele não lembrou. Ou seja, mulheres, muitas vezes você acha que vai ser da sua forma. No meio do processo, você muitas vezes quer dar um jeito para que possa acontecer aquilo que você idealizou. Mas eu quero dizer algo. No meio do processo, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. O tempo certo para todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. E Deus sabe quando tem que te tirar, quando tem que te colocar, quando tem que fazer isso, quando tem que tocar naquela área. Deus vai tocar hoje em áreas, ou já está tocando, que muitas vezes você diz: Senhor, nessa área não. Nessa área não, é nesse lugar, exatamente nesse lugar que o Senhor precisa tocar para que você possa adentrar naquilo que Ele já viu sobre o teu destino, para que você possa receber um aceleramento. Ei, mulheres, o Senhor me disse que hoje estaria fazendo um aceleramento de processo em direção ao propósito de muitas mulheres. Mas ei, se Deus está acelerando, é porque você está atrasada. Você está atrasada, mulher.
Você está tendo posicionamentos no seu processo que está atrasando os processos e o propósito de Deus na sua vida? Se o Senhor está acelerando, você está atrasada. Então se posiciona hoje. A Bíblia diz que José permaneceu na prisão porque o copeiro esqueceu. Mas sempre haverá um mais de Deus no meio do processo. Mulheres, o processo é só uma passagem. Não morra no processo. É só uma passagem em direção ao teu destino. Não morra. Abraça esse processo, seja intencional. A Bíblia diz que Potifar teve um sonho. Ele chamou os magos, ele chamou os adivinhos, ele chamou os mágicos, ele chamou todo mundo. Ninguém soube revelar o sonho que ele havia tido. E então, 2 anos depois que José revelou o sonho do copeiro, 2 anos depois, o copeiro lembrou de José. Ei, mulheres, quando você é intencional no seu processo, não importa o tempo que passe, a promessa vai se cumprir. Só porque José, ele continuou fluindo em quem ele era na prisão, ou seja, o ambiente não pode mudar quem você é. O ambiente não pode matar o teu destino. O ambiente não pode mudar a tua visão, não pode mudar os teus sonhos. José entendia isso. Então, porque ele continuou fluindo no que Deus liberou sobre ele, ele conheceu o copeiro, ele liberou o sonho para o copeiro e o copeiro lembrou de José. E ele falou de José para Potifar. E Potifar mandou chamá-lo. E o que é que acontece, mulheres? José revela o sonho de Potifar. Potifar recoloca ele, mas agora diz: tu vai governar sobre o povo do Egito. Todas as coisas serão colocadas nas tuas mãos, tu serás administrador. José se torna próspero, José se torna administrador, José se torna um dos homens mais ricos e os homens mais poderosos do Egito, porque ele o quê? Se manteve firme no processo em direção ao seu destino. Então, o sonho que ele teve com 17 anos começa a se cumprir agora, quando ele tinha o quê? 30 anos. 30 anos, ou seja, passaram-se 13 anos até que José se estabelecesse na palavra que Deus liberou, porque ele mesmo estando preso, ele estava vivendo o seu destino, mas a palavra se cumprir, passaram-se o quê? 13 anos, mulheres. A Bíblia diz que a primeira coisa que Potifar fez, sabe o que foi? Colocou vestes novas em José. Colocou uma nova roupagem em José. O que é que isso quer dizer? Ele liberou de volta, ele deu de volta aquilo que José havia perdido no meio do processo, a sua túnica, a sua autoridade, a sua identidade. Potifar liberou a sua roupa novamente. Lembra da túnica que o irmão rasgou? Lembra da túnica que a mulher de Potifar jogou fora, rasgou? Agora ele está recebendo de volta, porque quando você se mantém fiel ao processo em direção ao seu destino, o Deus da compensação vem sobre a tua vida, mulheres. É necessário um posicionamento. Sabe o que acontece? E aí você veja ali, Gênesis 41, 52, Deus, 51, 52, Gênesis 41, 51 e 52, José tem um filho. Sabe qual é o nome do filho de José? Manassés. E o que é que ele disse com Manassés? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. No versículo 52, José teve outro filho e o nome foi Efraim. Efraim quer dizer o quê? Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Ei, mulheres, o primeiro filho foi quem? Manassés. Deus me fez o quê? Esquecer o quê? As dores do processo. O processo fere, mas o propósito cura.
O propósito cura. Manassés veio como que um sinal de Deus na vida de José. E José declarou: Deus me fez esquecer as dores. Eu quero te dizer algo, mulher. Você vai hoje, que você está vivendo hoje, deve estar doendo pra caramba. Eu sei que dói, os processos dói. Eu estou vivendo um processo também doloroso. Mas eu quero dizer algo. Deus vai te fazer esquecer as dores do processo quando o propósito chegar. Era isso que José estava declarando, mas só vive propósito quando você esquece as dores, quando você deixa as dores, quando você sai do lugar das dores. E aí nasce quem? Efraim, que quer dizer o quê? Deus me fez prosperar no lugar que eu tinha sofrido. Ou seja, mulheres, quando você esquece a dor, quando você deixa a dor dos processos, quando você libera perdão, quando você sai desse lugar de dores, Deus te faz prosperar. É isso que José está dizendo. Então, quem sabe é esse tempo de você deixar nascer Efraim na sua vida, ou Manassés na sua vida, que diz o quê? Deixa as dores, deixa os passados, para que quem? Efraim venha e você receba o quê? A prosperidade. Porque, mulheres, não adianta prosperar no seu destino se você carrega o quê? Dores. Vai ser uma mulher próspera, amarga, cheia de dores. Deus não faz assim. Deus, ele não faz assim. E aí, para fechar essa história linda de José, eu quero que você vá lá para Gênesis 45, 4 a 8, que diz assim, Gênesis 45, 4 a 8. A Bíblia diz que José viu seus irmãos. A Bíblia conta que os seus irmãos estavam passando fome em Canaã. Canaã significa o quê? Terra baixa, lugar baixo. Foi onde José veio, da terra baixa, do lugar baixo, do menor lugar, do lugar esquecido, Canaã. Foi de lá que José veio, para você entender que tudo começa pequeno. As coisas de Deus, os processos de Deus, tudo começa pequeno. Se começar grande é anomalia, por isso é necessário passar por processos para que você possa amadurecer, crescer em Deus. E o que é que acontece? Os irmãos de José estavam passando fome, seu pai estava passando fome, o sonho de Potifar se realizou, estava havendo fome, miséria, estava havendo muita fome naquelas nações. Então o que é que acontece? Os irmãos de José vão até José. O que é que acontece? Eles se prostram diante de José, honram José, o sonho se realiza. O sonho se realiza depois de 13 anos, a promessa se cumpre, o sonho se cumpre, a visão se cumpre, mas antes houve um doloroso processo. E sabe o que é que José disse aos seus irmãos? A Bíblia diz que José chorou muito, tanto, mas chorou tanto que dava para ouvir em todos os lugares o quanto que José chorava. Sabe o que é isso? Para mim, José estava ali, capítulo 45, 1, no versículo, diz que José chorou tanto, que todos ouviram. Para mim ali, José estava liberando o que faltava de perdão para ser liberado para aqueles irmãos. José estava liberando as dores, José estava liberando tudo que o processo havia feito na sua vida, porque não foi fácil. Para mim ali, aquelas lágrimas, foi ele sepultando suas dores de uma vez por todas. Para mim ali, José estava dizendo, agora é um recomeço. E aí ele manda chamar os seus irmãos. E o que é que acontece? Versículo 4. José diz aos irmãos, cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram dele, disse-lhe, eu sou José. Oh, Jesus, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito.
Ei, sabe o que José estava aqui dizendo para os irmãos? Ei, não importa mais. Não importa o que vocês fizeram foi só me empurrando para o meu destino. Quando José liberou, lembra dos versículos antes, liberou o perdão que faltava. Agora ele estava dizendo o quê? O propósito. Não se recriminem, eu perdoo vocês. It's okay. It's okay. Vocês só me empurraram para o meu destino. Eu sou aquele que vou salvar vocês e o nosso Pai. Eu sou aquele que passou por processos dolorosos, mas eu tenho o quê? Em minhas mãos eu tenho uma recompensa, em minhas mãos eu tenho destino, em minhas mãos eu carrego as marcas daquela que o quê? Que fluiu com autoridade no seu processo e chegou ao seu destino. Então, mulheres, hoje é necessário você se posicionar intencionalmente no seu processo, abraçá-lo para que você chegue ao seu destino. E sabe o que vai acontecer com vocês? Você vai olhar para as situações que hoje você diz, isso vai me matar. Você vai olhar para esse lugar, para o seu casamento que talvez hoje esteja falindo e vai dizer ele está dizendo isso vai me matar. Para as ofensas, para as faltas de perdões, para tuas crises emocionais, suas crises financeiras, talvez você olhe e diz isso vai me matar. Mas quando o propósito se cumprir, você vai dizer, ei, eu quero agradecer a tudo aquilo que eu passei, como José fez, porque tudo aquilo me empurrou para o meu propósito. Ei, mulheres, a área que você está mais sofrendo no meio do processo é a área que o Senhor vai te recompensar, é a área que o Senhor vai te usar, é a área que o Senhor vai te levantar como uma resposta. Foi assim com José, porque ele se manteve posicionado no meio do processo. Ele foi levantado ao seu destino. Por isso é necessário, abrace o seu processo. Viva o seu processo vivendo. Não viva o processo morrendo. Viva o seu processo crescendo. Não viva o seu processo regredindo. Viva o seu processo aprendendo. Não viva o seu processo ficando mais burra. Não! Viva o seu processo vivendo como José fez. José foi intencional no seu processo. Ele o viveu vivendo. Isso delegou autoridade para acessar o seu destino. Então hoje é o dia de você abraçar o seu processo. Eu não sei qual é, mas você sabe. É necessário, mulher, abraçar esse processo. É necessário porque esse processo está o quê? Te amadurecendo para viver o teu propósito. Mulheres, eu me lembro. Quem lembra da história da Cinderela, da Zoe? Essa aqui é a Cinderela, é o que restou dela. Vocês estão vendo aqui a Cinderela? Essa Cinderela chegou aqui na minha casa intacta, linda, com vestido azul, ela tinha pernas, ela não era assim pintada, era a coisa mais linda, ela é de porcelana, ela era maravilhosa, o vestido dela lindo, azul, aqueles bem grandes, lindo, maravilhoso. A Zoe recebeu essa boneca antes do tempo dela, antes de amadurecer. E olha o que ela fez com a boneca. Ela quebrou a boneca inteira, porque ela não sabia como usar. Ela não tem capacidade para ganhar um presente desse. Então, mulheres, quando você não tem capacidade para receber aquilo que Deus ele já liberou sobre você, é isso que acontece, você quebra. É isso que acontece, você não sabe usufruir, você quebra. Por isso que Deus ele não libera coisas para você específicas, porque você ainda não tem a maturidade que só o processo pode te dar. Só o processo te dá maturidade, só o processo te faz crescer. Então, mulheres, seja intencional no seu processo. Em nome de Jesus, eu estou terminando, vou ativar os comentários. Obrigada por mais uma manhã nós aqui. Foi maravilhoso o nosso encontro. Eu quero agradecer o carinho, a honra que vocês me dão de estarem aqui. Mais de 1000 mulheres me ouvindo. Isso é só Deus que faz. Isso é só Deus que faz. Mais de 1000 mulheres, 8 da manhã, ouvindo o que Deus está liberando. Ei, mulheres, ei!